Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui com mais uma querida convidada, a doutora Fábia Nunes. Eu vou ler o currículo dela. É advogada, atuante em direito de família e propriedade intelectual, fundadora e presidente da Comissão de Direito Sistêmico de Avaré, com muita luta, com muita força de vontade, especialista em direito de família e sucessões, consteladora familiar sistêmica e uma querida muito grande para mim, que eu tive o prazer de conhecer no curso de formação da Fabiana Quezada. Não podia deixar de estar aqui conversando com ela sobre os métodos alternativos de solução de conflitos. E a Fábia hoje vai trazer um pouquinho da visão dela nas questões de família. Gratidão, Fábia. Eu que agradeço, Sheila, o convite de fazer parte dessa rodada de entrevistas, né? Para mim é uma honra. Espero poder contribuir com um pouquinho, de alguma forma, partilhar aquilo, um pouquinho que a gente sabe, né? Da nossa vivência, da nossa experiência como advogada, como pessoa, né? Então, e o nosso enfoque hoje vai ser um pouco mais na questão da alienação parental, né? Relação pais e filhos, aí como fica, sob o olhar sistêmico, essa questão tão grave e que é a alienação parental, né? Aí, Fábia, só para lembrar um pouquinho que esse encontro que a gente está fazendo, né, essa série que eu me propus a fazer, são para as pessoas que não conhecem absolutamente nada ou conhecem muito pouco dos métodos alternativos. Então, assim, vamos começar do começo, né? O que é alienação parental? Ótimo. Eu até trouxe aqui o conceito de uma forma mais didática, né? Porque existe uma lei, né, no Brasil que estabelece o conceito da alienação parental, os possíveis personagens, né, que podem vir a praticar alienação parental. Existe até um artigo todo direcionado para definir o que é alienação parental, mas eu trouxe aqui um conceito um pouco mais simples do que pode ser entendido como a alienação parental, justamente para que outras pessoas que não sejam da área jurídica possam entender qual que é a definição, né? Bom, a alienação parental, ela é considerada como uma interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente em relação a um de seus genitores. É como se um dos pais promovessem ou induzisse essa criança ou esse adolescente a que eles tenham uma percepção distorcida a respeito de quem é o pai, de quem é a mãe, tá? E é importante também esclarecer que a alienação parental, ela não é um ato exclusivo somente dos pais. Qualquer pessoa que esteja na guarda da criança pode praticar alienação parental. Então, por exemplo, uma babá que está cuidando de uma criança e promove interferência psicológica nesta criança, promovendo, denegrindo a imagem de um dos genitores ou dos genitores em conjunto, essa babá também pode praticar atos de alienação parental. Por exemplo, os avós que estejam na guarda das crianças também podem promover atos de alienação parental. Então, é uma prática que não é exclusiva de pai e de mãe. Então, qualquer pessoa que esteja na guarda das crianças ou dos adolescentes e que faça essa campanha, né, para incutir no menor essa imagem distorcida a respeito do outro genitor, pode ser identificado como alienador. E tem que necessariamente estar na guarda? Ou, por exemplo, o filho vai visitar os avós e os avós ficam... Quem tem a guarda é a mãe, mas o filho vai visitar os avós, uma tia? Não, é quem está ali em contato com a criança. Não que tenha necessariamente um papel, né, dizendo que é o guardião daquela criança. Qualquer pessoa que esteja
na responsabilidade de cuidar daquela criança e que desta forma haja, né, promovendo atos de campanha contra a imagem do genitor, pode ser considerado um alienador, né? Então, não necessariamente tem que ter lá um documento que diga que ele é o guardião, não. Até mesmo uma babá, né, que não é guardiã, mas que está aos cuidados, cuidando daquela criança, pode se colocar no papel de alienadora se ela assim agir, entendeu? E é interessante que a gente vê muito o pai e a mãe fazem inconsciente, né? Tá vendo seu pai? Ou então a criança faz bagunça aí, você é bagunceiro igual o seu pai. Isso é alienação também, né? Não é de uma forma tão grave, mas... Tanto é que tem um estudo que diz que existem vários graus de alienação, né? O alienador, quem que é o alienador? É aquela pessoa que promove essa campanha para denegrir a imagem do outro genitor. Esse é o alienador, né? Existe a criança alienada e existe o genitor alienado. Com relação ao alienador, aquele que faz a campanha, né, existem alguns níveis, assim, de alienador, né, a alienação em alguns níveis. Existe o alienador ingênuo, por exemplo, exatamente essa situação que você mencionou. Ah, você é bagunceiro igual ao seu pai, entende? Não é com o intuito. Ingênuo é no sentido de ela não tem a intenção de denegrir a imagem do genitor, entende? Ela não tem esse fim. Existe o alienador ativo, que ele realmente faz aquela campanha, às vezes um pouco dissimulada, tal, às vezes aquela mãe que fala, vai pro seu pai, e daí a criança fala, ai, não quero ir, ai, tá vendo, ela não quer ir com você. Sabe? Ela tem uma certa dissimulação, ela já tem noção de que está promovendo aí alguma coisa, e tem aquele alienador obcecado, obstinado, que realmente não mede esforços aí para realmente denegrir a imagem e impedir o contato. Porque qual que é a intenção do alienador, né? Vamos falar aqui do genitor que faz a alienação, né? O intuito é afastar o outro genitor, né? A gente vê com muito mais frequência isso acontecendo com a mãe, né? Ah, é a mulher que faz alienação? Não, é que na maioria das vezes a guarda é da mãe, né? Então, por isso, com mais frequência, nós vemos mulheres fazendo alienação parental do que pais, mas isso é a maioria, mas tem pais que fazem também, né? Mas então a prática comum que nós vemos é a mãe fazendo alienação com relação ao pai, né? Então existem muitos casos em que realmente é grave. Essa semana eu assisti uma aula com uma juíza que tem essa visão sistêmica e ela relatou um caso que eu fiquei realmente chocada. O caso era o seguinte: a mãe separou-se, né, do marido e ficou com a guarda do filho. E aí ela comprou um cachorro para a criança. E disse assim, filho, a partir de agora é você quem vai cuidar do cachorrinho. É você quem vai dar água, é você quem vai dar ração, você que vai cuidar dele, tá bom? Tá bom, mamãe. Aí chegou o final de semana, a criança era o direito de visita do pai, a criança foi com o pai, e quando voltou no domingo, passados 2 dias, viu o cachorro estatelado no chão, fraco, né? E a criança perguntou para a mãe, mãe, o que aconteceu? Por que ele está assim? Daí a mãe falou, você não se lembra, filho, que o cachorro, ele é seu. Se você não está aqui para cuidar dele, ele não vai comer e ele não vai beber. Ele vai morrer de fome. E aí, inconscientemente, ela implantou, inconscientemente para a criança, mas consciente para ela implantou na criança a seguinte ideia: se você sair para visitar o seu pai, o cachorro vai morrer. E a partir daquele momento, a criança não queria ir com o pai. E
a criança dizia, vou ficar aqui para cuidar do cachorro. E a mãe não tinha aquela responsabilidade de dizer que estava interferindo. Mas isso levou muito tempo até se comprovar qual era o efeito desse cachorro na vida da criança e qual era o intuito da mãe. Então era uma coisa assim bem elaborada na cabeça da mãe, você via que era uma alienação do papel obcecado mesmo, ela estava imbuída com esse intento de afastar realmente a criança do pai e utilizava-se do cachorro para isso, entendeu? E infligindo na criança uma culpa, né? Se ela for com o pai, o cachorro morre. Então, para você ver a que níveis pode chegar essa questão da alienação. Eu faço muito Sejusc e nas sessões de mediação eu vejo o contrário. Eu vejo a mãe que tem a guarda e o pai, talvez de uma forma ingênua ou consciente ou inconsciente, dessa forma que você falou, o que ele faz? No final de semana dele, a criança pode tudo. Então, ela pode comer doce fora do horário, ela pode usar o celular, ela pode brincar no videogame, ela pode fazer o que ela quiser. E aí, quando ela vai para a casa da mãe, que a mãe impõe regras, a criança fala assim, eu quero ficar com meu pai. Porque na casa do meu pai eu posso fazer o que eu quiser. Também é uma alienação. E é muito sutil, né? Então, a sutileza está na intenção, né? Se esse pai, ele deixa porque ele é realmente permissivo e ele não sabe falar não para a criança, é uma situação. Agora, se ele permite com o intento de, para a criança parecer melhor do que a mãe, aí é um ponto a se pensar se não é o caso de alienação. Porque a gente também tem que ter muito cuidado de não generalizar e falar que tudo é alienação parental, né? Senão a gente banaliza a lei e banaliza a eficácia dela, né? Porque realmente existem muitos casos que são graves e são de alienação parental, e existem casos de animosidade e diferença de pensamento entre pai e mãe, né? Então, a gente tem que analisar cada caso para não falar que tudo é alienação parental. Porque qual que é o grande problema de se dizer que tudo é alienação parental? Quando chega essa acusação num processo de que existe uma alienação parental, é como se estivesse se jogando uma grande bomba entre esse casal parental, porque eles deixam de ser um casal afetivo, mas continuam sendo um par parental, eles continuam sendo pais, né? Então, quando vem para o processo essa acusação, e muitas vezes leviana, mentirosa, falsa, causa-se um estrago na relação com os filhos, que muitas vezes é irremediável, não tem retorno, né? Então tem que tomar muito cuidado quando se alega que existe alienação parental para não estar cometendo uma levianidade, porque uma acusação falsa vai prejudicar quem? Não é o pai, não é a mãe, são os filhos, né? São os filhos o destinatário dessa lei da alienação parental. A lei da alienação parental, ela tem como objetivo proteger o menor, né? Que é indefeso. E não para dizer se o alienador está certo ou se é alienado que está certo. Não é para proteger os pais, e sim a criança. Então, quando é feita essa acusação, tem que ser feita assim, de um olhar muito objetivo e com conteúdo de prova, porque simplesmente alegar por alegar, só para atacar, gera um desgaste nessa relação entre pais e filhos, entendeu? Eu acho que é aí que entra muito o papel do advogado com olhar sistêmico. Porque Sim. Eu não posso pegar simplesmente aquela reclamação daquele pai ou daquela mãe e pôr no processo. Eu tenho que ver além, não é isso? Isso. O advogado, ele pode tanto inflar uma situação já estremecida entre aquele casal, ele pode tanto atear mais lenha na fogueira, né?
como ele pode abrandar a situação e contornar, procurar melhores alternativas, né? Eu percebo, eu já estive nessa posição de colocar lenha na fogueira. Eu acho que todo advogado já esteve neste lugar. Do contrário, não seria advogado, né? Eu acho que, assim, num primeiro momento, a gente, às vezes, é aquela gasolina na fogueira, né? De escutar o cliente falando da alienação parental e ficar extremamente indignado, né? Já pré-julgar o outro genitor, encará-lo como um monstro, né? Que absurdo, onde já se viu fazer isso e realmente não dar ouvidos e entender o outro lado, né? Hoje, com essa visão sistêmica, a partir dos estudos das constelações, eu percebi que a melhor postura para um advogado, seja em se tratando de alienação parental ou de qualquer outras demandas, né? A melhor postura é a postura do vazio. O advogado ter um centramento e fazer uma escuta ativa e num centro vazio, onde ele não tem necessidade de ter que se indignar com o problema do cliente para ele ser o advogado do cliente. Ele pode ouvir o problema do cliente, né? Sempre a partir de uma postura mais neutra possível, né? E tentar levar o cliente a entender o que gerou essa situação, né? Qual que é a história inicial que gerou essa alienação parental, né? Porque muitas vezes o alienador, o maior medo que ele tem é de se sentir menos amado do que o outro genitor, né? E da onde que vem esse medo? Muitas vezes esse medo está lá atrás, né? Muitas vezes o alienador também foi uma criança vítima de alienação parental. Também foi, às vezes, a criança que teve o pai excluído, não teve a oportunidade de conviver com um dos genitores. Então, é esse referencial que essa pessoa traz para a vida adulta e na relação dela com os filhos, né? E o pai, a gente está falando aqui no modo geral, né? Mas vamos supor o pai que está lá do outro lado, que vamos supor que é a vítima também dessa alienação. Em que posição que ele está de ficar só na posição passiva, de se colocar somente no lugar de vítima dessa alienação e nada fazer, né? Quais são os referenciais que ele traz do sistema familiar de origem dele, né? Que faz com que ele se mantenha nesse lugar passivo e não ir atrás dos direitos dele como genitor para garantir a convivência dele com o filho, né? Então a gente sempre olha para os dois lados e não buscando quem tem razão, mas buscando entender quais são os referenciais de cada lado, né? Quais são os mapas que cada um utiliza para agir desta forma e pelo menos entender e a partir disso construir com o cliente uma nova postura, porque quem é mais prejudicado com isso são os filhos, né? Quem sai perdendo são os filhos, né? Porque todo filho, no fundo da sua alma, ama o pai e a mãe. Não é mais o pai ou mais a mãe, ama os dois. Porque o filho, ele não tem 50% do pai e da mãe, ele é o pai e a mãe. Então, para aquele filho que vê, por exemplo, a genitora querendo excluir o pai, no inconsciente, esse filho recebe qual mensagem? De que a mãe quer excluir uma parte deste filho, né? Se minha mãe odeia meu pai e eu sou meu pai, então minha mãe também me odeia, né? E muitas vezes o alienador não tem essa consciência. Ele acha que está agindo única e exclusivamente contra o outro genitor. Mas, no fundo, quem está sendo excluído também é a criança. E o filho, ele pode desenvolver também uma lealdade em relação ao genitor, que é a vítima. Uhum. E aí,
dar continuidade isso no sistema dele, né? Sim, é muito comum isso, né? Não é regra, mas o que a gente percebe é que, assim, a mãe que tenta, por exemplo, tá? A mãe que tenta excluir aquele pai que às vezes é alcoólatra, né? Exclui da vida do filho este pai que é alcoólatra, há grandes chances deste filho seguir o pai no alcoolismo, porque tudo aquilo que eu excluo se manifesta. Entende? Então a mãe, na intenção de excluir para não ser às vezes mau exemplo, é nessa exclusão em que cria-se a lealdade, o filho segue o excluído. E por que isso, né? Porque dentre as leis sistêmicas que o Bert Hellinger descreveu, existe a lei do pertencimento, né? Todos têm o direito de pertencer. E quando tem uma exclusão no sistema, o sistema busca, de alguma forma, equilibrar essa exclusão, compensar essa exclusão. Então, de que forma isso vai ser compensado? Essa exclusão desse pai alcoólatra vai ser equilibrada com este filho que também vai se tornar alcoólatra. É como se ele resgatasse este pai, repetindo os padrões que esse pai teve, entendeu? Então, o sistema, ele é amoral. A alma das famílias, a alma do sistema, ela é amoral. Ela não julga caráter, ela não julga certo e errado. Ela julga o seguinte: houve uma exclusão, independente de quem tenha sido? Sim. Se houve uma exclusão, o sistema vai buscar compensação. Então, é essa que é o grande viés do olhar sistêmico e que muitas vezes, na grande maioria das vezes, as pessoas não têm noção do impacto que essa exclusão decorrente da alienação parental traz. E nessa situação que a gente tem vivido de ficar em isolamento social, tudo, também tem se manifestado muito essa questão dos pais usarem os filhos para se atingir. Então, eu recebi uma ligação esses dias que a mãe não deixa o filho visitar. Eu falei, tá, mas quanto é essa distância? Como que é? Então, porque a minha mãe, a mãe dela é idosa, então o filho, como também está em isolamento, não está frequentando a escola, também não está permitindo que ela saia. Eu falei, eu acho que isso é uma questão que vocês têm que conversar. E realmente é uma situação delicada, porque você deixar o filho ir e voltar, e esse filho trazer uma questão de saúde para casa, também é complicado, mas isso não pode se tornar uma desculpa para se fazer uma alienação. E é o que a gente tem visto, né? O que eu tenho percebido é o seguinte: este cenário da pandemia só está servindo de desculpa para reforçar uma alienação parental que já existia, né? Antes, eram outros motivos que dificultavam o convívio. Hoje é a pandemia e que para muita gente veio super a calhar, assim, porque realmente aí a pessoa fala, não é culpa minha que a criança não vai ver, é a pandemia. Só que em contrapartida, não facilita, por exemplo, a comunicação virtual, não oferece para a criança o celular para ela fazer contato com o pai, né? A internet está ruim. Agora eu estou ocupada, estou trabalhando no celular. Ou seja, não é o contato em si, mas o que a pessoa quer realmente é o afastamento. E aí usa a pandemia como desculpa, né? Realmente, assim, a pandemia não pode ser usada como motivo para banir qualquer relacionamento de pai e filho, porque realmente existem situações, né, onde a criança tem ali o convívio com avós, moram com os avós, são pessoas de risco, né, e nesses casos é recomendado o afastamento, né, mas não a falta de contato. E existem outros casos onde é possível o pai estar visitando a criança ou retirando a criança, porque se a criança vai somente entrar no carro do pai, sair da casa da mãe, entrar no carro do pai e entrar na casa do pai, qual que é o perigo? Mas
vai no mercado, não sei o quê, mas a mãe que vive com o filho também não vai no supermercado? O risco é o mesmo, né? Então, é uma questão, assim, de ponderar, analisar friamente para os reais riscos e falar, tem risco? Ah, tem pessoas aqui da família vulneráveis, em situação de risco, não vamos permitir. Mas tem outros meios através da tecnologia. Agora, se não tem situações e pessoas de risco, não vejo por que impedir, né? Então, é tudo uma questão de bom senso e é nessas horas que a gente realmente percebe quem que quer, de fato, afastar a criança do convívio com outro genitor, né? Porque usa o contexto da pandemia como desculpa. E aí, a pandemia não deixa, a internet não funciona, o sinal tá ruim, a criança não quer falar no telefone, sabe? Tudo é desculpa. Então, é nesses casos que a gente tem que ficar atento. E lembrando, Fábio, eu queria que você falasse um pouquinho que, assim, nós temos a nossa anteninha aqui que capta. Então, a criança também capta todas essas questões. Então, as pessoas falam... Até fiz seu vídeo essa semana falando assim, mas constelação não é astrologia, não é espiritual, não é nada disso. É realmente energia. E quando você projeta essa energia, mesmo não verbal, porque se você tem o ódio do pai e não fala nada, a criança mesmo assim ela percebe. Então, ela sente. Que eu acho que é o mais desafiador para os pais que são separados é o acolher no coração. Eu falei isso outro dia para uma cliente, ela foi indignada, mas como? Ele tem que ter um bom lugar no seu coração. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. De assim, né? O que é ter um bom lugar no coração, o que é fazer parte, né? E como que a gente capta todas essas coisas? Bom, essa questão eu daria um passo um pouco para trás, sabe? Começando do início desse relacionamento, né? Quem se casou? Foram 2 adultos ou 2 crianças? Porque se foram 2 crianças que se casaram, imagine o que não vai ser no final deste casamento, né? Então começa lá atrás, né? Se você já casa meio olhando com o olho torto para a família do outro, para a família do seu companheiro, você já está dizendo o primeiro não para este relacionamento, né? Porque o primeiro sim que a gente dá para um relacionamento não é o sim na beira do altar, é o sim para o sistema do outro, né? Então, se eu não aceito o sistema do outro, implicitamente eu também já não estou aceitando o outro, certo? Então, agora você imagine quando isso chega no fim deste relacionamento. Se eu já comecei com vários nãos para o sistema dele, na hora que termina o casamento, tem aí um saco de nãos, e é isso daí que vai inflar ainda mais esse término desse relacionamento e que vai botar mais ódio na fogueira, né? Então, assim, começa lá atrás. Se 2 crianças se casam, vão ser 2 crianças que vão terminar em divórcio. E aí a questão de colocar a pessoa num bom lugar do coração fica quase impossível, porque criança não tem esse discernimento, né? Crianças fantasiadas de adultos não sabem separar que aquela pessoa veio só para sua evolução, né? Porque o fim maior de um relacionamento, de um casamento, o que é? Trazer evolução para a gente como pessoa, né? Se a gente casa esperando que o outro cuide da gente, seja nosso pai, dê comidinha na nossa boca, me mime, né, me trate como princesa, se eu caso com esse intento, não sou adulta, eu sou criança, né? E daí, quando eu não tenho nada disso, na hora que o outro vai embora, a culpa é do outro. E aí eu projeto toda essa minha carência, toda essa minha falta, né, que eu não tive lá na minha infância, eu projeto no outro, o outro vai embora e o outro que é culpado. E aí, essa é uma das causas da alienação parental, né? Eu projeto no outro a minha infelicidade, então eu vou denegrir a imagem do outro. Só que as pessoas esquecem que todo esse sistema do outro está na criança, que muitas vezes é fruto desse relacionamento, né? Então, se eu rejeito o sistema do outro, se eu não aceito o sistema do outro, se eu não aceito o outro do jeito que ele é,
eu não estou aceitando pelo menos 50% do meu filho. Entende? É difícil, porque todo término de um relacionamento vem acompanhado de muita dor, né? Ninguém se casa esperando terminar um dia. Só que se a gente se casa da postura do adulto, de entender que o outro, ele é do jeito que ele é e não tenho a intenção de mudá-lo, isso fica mais leve, né? Se eu entendo que o outro vem para minha evolução, eu posso compreender que quando acaba este relacionamento, é como se o tempo daquela pessoa na minha vida também tivesse se encerrado. E o que ela me deixou foi um filho. E quer coisa mais grandiosa do que um filho, né? Então, eu sempre aconselho para os meus clientes que eu percebo que estão em grave situação emocional, que não estão conseguindo fazer a digestão desses conflitos, né? Eu aconselho, além da constelação, que a pessoa tenha realmente um acompanhamento terapêutico, porque um divórcio nunca é só um divórcio, né? E uma alienação parental nunca é só uma alienação parental. A gente sabe que existem outras questões por debaixo, né? E que se a pessoa não fizer uma análise disso tudo, ela vai repetir isso no próximo relacionamento, e no próximo, e no próximo. E se vier filhos nos próximos relacionamentos, essas crianças vão estar fadadas a carregarem este peso destes sistemas, né? Então, e aí que a gente fala da questão do campo. Às vezes eu falo para alguns clientes assim, principalmente na questão do divórcio, quando está se falando daquela questão de guarda, visitas, sempre fala assim, ó, não é para você falar mal do seu ex-marido. Aliás, a gente nem fala mais ex, né? Que o ex é de excluído, então eu falo do seu marido anterior para o seu filho. Não, mas eu não falo. Tá, mas não é só não falar, é não sentir. E ter essa consciência de autorresponsabilidade. Porque para os dois casar, os dois quiseram. E a responsabilidade do término também é dos dois. De alguma forma. E isso é muito dolorido para a parte que está se sentindo ferida enxergar. E eu acho que é aí que entra a questão da constelação, né, para o constelador trabalhar e o advogado que tem esse olhar sistêmico indicar, olha, vai procurar uma constelação, vai procurar um terapeuta para você poder ver. E até fazer algum movimento para que a pessoa consiga enxergar que realmente ela tem a parcela dela de responsabilidade. Não é culpa, é responsabilidade. Porque se ela não tem essa consciência, ela coloca no campo do filho toda essa dor. Sim. Sim, e às vezes a criança, às vezes não, na grande maioria das vezes, né, a criança, com este campo formado, né, por conta dessa raiva, deste ódio, a criança se sente culpada pelo término do casamento, é a criança que vai apresentar baixo rendimento escolar, vai apresentar crises de ansiedade, vai apresentar agressividade, vai apresentar depressão, mas futuramente vai apresentar predisposição a álcool e droga, né? E por quê? Por quê? Porque no inconsciente a criança tem a mensagem de que ela é odiada por este genitor que causa alienação parental. Ela carrega na alma dela essa informação. A minha mãe odeia o meu pai, logo ela me odeia. Porque eu sou o meu pai também. Então, num ato de confirmar, né, por lealdade a esta exclusão, essa criança, em certa parte, também vai se negligenciar, muitas vezes ali, usando droga, usando álcool, né? Porque tem uma parte dela que não é amada, né? E no fundo da alma dessa criança, ela ama incondicionalmente o pai e a mãe, né? E ela não ter o direito de expressar este amor é como se fosse uma morte para ela. É muito profundo isso. Eu sempre falo para as pessoas, quando elas estão num divórcio,
principalmente na sessão de mediação, elas falam assim, então, porque eu pergunto, né, então, embora eu saiba, né, eu gosto que as pessoas falem, mas o que vocês vieram fazer aqui? Aí a pessoa fala assim, é porque o nosso relacionamento não deu certo. Aí eu falo assim, deu certo pelo tempo que tinha que dar. Tanto deu certo que vocês têm um filho. Quer mais dar certo do que ter um filho? Porque eu acho que gente brigada não tem filho, né? Não dá para ter relacionamento, né? A não ser que fosse artificial, mas... Então, eu acho que a visão sistêmica para os advogados é olhar com mais amor essas relações e até mudar as suas petições, e aí eu falo para quem for os advogados que estiverem nos assistindo, deixar de atacar, porque muitas vezes os nossos clientes chegam e falam assim, o advogado dele falou isso de mim. São coisas que são sentimentos deles, e a gente não precisa carregar essa dor e colocar no papel. E quanto também esse advogado, né, que não tem essa percepção do impacto dessa exclusão desse genitor, muitas vezes acaba contribuindo para que essa exclusão deste genitor se faça ainda mais presente na hora que ele vem para a petição e coloca toda a raiva do cliente nas palavras dele. Eu falo que o advogado, ele é filtro, ele não tem que colocar toda a carga de ódio do cliente no papel, né? O advogado, ele é um profissional técnico, né? Eu acredito que o advogado que venha carregado, eu falo que algumas petições chegam a sair sangue, se você apertar, sai sangue, pinga sangue, de tanto ódio que tem ali na palavra do advogado. Daí o advogado fala, mas é o cliente que falou, tá, e você não poderia filtrar? Porque isso acaba contribuindo para esse ódio, para essa exclusão. E daí, neste momento, o advogado começa a fazer parte deste sistema também. E ser emaranha, né? E ser emaranha, né? E ser emaranha. E uma coisa que eu queria só complementar aqui, dos ensinamentos do Bert Hellinger, sobre essa questão da alienação parental. Ele diz que depois da separação, os filhos precisam ficar com o genitor que mais respeite neles o outro. E nem sempre é isso que a gente vê, né? O que a gente vê na prática, às vezes, é os filhos na guarda daquele genitor que mais denigre a imagem do outro, né? E o que o Bert nos ensina é que os filhos devem ficar com aquele genitor que mais respeite o outro genitor nos filhos. Porque a gente só pode respeitar o outro genitor se eu vejo este outro genitor no meu filho. Porque imagine, se eu sei que o outro genitor é o meu filho, com que coragem que eu vou atacar o outro? Porque daí eu vou saber que eu também estou atacando o meu filho, né? Então fica esta reflexão. E às vezes também a questão física, né? E a gente viu isso de pai rejeitar filho, porque fala assim, você parece muito com seu pai. Então aí acaba projetando ódio em cima do filho, porque o filho é a cara do pai ou a cara da mãe. Então não é bom ser parecido com meu pai, né? Exatamente. E aí fica para quem não sabe o que é constelação, o que é direito sistêmico, o que eu faço para saber se eu estou alienando, o que eu faço para colocar essa pessoa no meu coração, o que eu tenho que fazer? Olha, não é pílula mágica. Não é pílula mágica. As pessoas têm a falsa ideia de que é um passe de mágica, que é muito simples. Eu falo que é um processo, realmente. É um processo de autoconhecimento, né? A primeira ideia que a gente tem que ter é de que os nossos filhos são pai e mãe. São os pais e são as mães, né? Não é um ser isolado no mundo, ele é o pai e é a mãe. Então, se eu tenho esse início de consciência,
eu entendo que aquilo que eu ataco no outro genitor, eu também estou atacando no meu filho. E buscar realmente ferramentas para entender por que eu, muitas vezes, me envolvi neste relacionamento com essa pessoa, por que eu atraí essa pessoa para o meu sistema, né? Por que este casamento não deu certo, qual foi minha parcela de contribuição, porque tudo é 50%, né? Porque eu não posso mudar o outro, mas eu posso me mudar. Então, se eu tenho 100% de responsabilidade sobre mim, então eu vou procurar entender por que eu sou desse jeito, né? Então, que ferramentas? A constelação, né? É uma ferramenta fantástica, porque ela realmente põe em evidência quais são as lealdades que nós temos em nosso sistema para agirmos da forma como nós agimos hoje, né? A constelação, ela tem esta importância de colocar em evidência o que nos move a ser desta forma, como somos, né? E o acompanhamento da terapia, isso daí eu acho que com divórcio ou sem divórcio, terapia todo mundo devia fazer, né? Não é só para loucos, eu digo que quem não faz é que fica louco, né? E existe uma gama hoje de recursos, né? Nossos pais não tinham o acervo de informações que nós temos hoje através da internet. Hoje você dá um Google e você tem resposta para tudo. Então a informação está aí disponível para quem quiser aprender, né? Hoje nós não temos mais a desculpa do não saber, porque a informação está disponível. Então existem muitos recursos, existem vídeos no YouTube, existem livros na internet gratuitos, existem uma série de workshops online gratuitos que as pessoas podem ir atrás para se autoconhecer, se autodesenvolver, né? Às vezes, uma religião responde muitas coisas, né? Estar em contato com a sua espiritualidade, porque nós não somos só carne, né? Somos energia, espírito, alma e também corpo. Então, assim, existem N ferramentas que podem nos auxiliar de que forma que nós podemos entrar em contato com a nossa história e nos conhecermos, né? Porque nós estamos nesta terra única e exclusivamente para evoluirmos, né? E se vocês também tiverem a oportunidade de entrar em contato com advogados com essa visão sistêmica para auxiliá-los neste processo de separação, mais fantástico ainda, porque esses advogados têm essas habilidades, esses recursos de trazer este cliente para a consciência do que está por trás deste conflito jurídico, né? Então, a gente pode falar aí constelação, terapias, reiki, né, barra de Access, Ho'oponopono, N terapias alternativas aí, né, Não tem à desculpa, disposição. né? Não tem desculpa. A gente, querendo ou não, a gente vai evoluir. Só que tem uma forma, evoluir na dor, dando murro em ponta de faca, ou dando um primeiro murro na ponta de faca, mas entender depois que não dá mais para bater na faca. A gente tem que aprender a lidar com a faca, né? Então, assim, a gente vai evoluir. Alguns vão sofrer mais, alguns vão sofrer menos, aí vai da escolha de cada um, de que forma que vai percorrer esse caminho de evolução. Então é isso, gente. Eu vou deixar no final da descrição os contatos da Fábia, quem quiser falar com ela, quem quiser procurar esse atendimento sistêmico, quem é da região de Avaré também, procurem a comissão, façam parte da comissão, que vai ser muito legal. Sim, venham para a comissão. Quem não é da região de Avaré e quiser fazer parte da comissão de São Paulo, também da seccional, é maravilhosa. E é isso, a gente só pode, eu sempre falo isso, né? Eu não, né? Não fui nem eu que falei, foi Gandhi que falou, a gente só pode mudar o mundo quando a gente muda nós mesmos. Eu acho que tem que começar por aí. Eu tenho uma gratidão imensa por você ter aceito meu convite, você é uma querida muito grande, você sabe disso. E até a próxima. Até a próxima, Sheila. Um grande beijo
E fico à sua disposição para quando a gente quiser fazer um bate-papo. Eu espero convidá-la em breve para o meu canal. Ainda não tenho canal, mas assim que tiver, com certeza você vai ser uma das minhas convidadas. Muito obrigada. É uma honra. Obrigada a você. Beijo. Tchau. Tchau.